Talvez você já tenha acordado algum dia e daí você entrou no teu portal de notícia que você costuma ver o preço das ações e você viu que uma ação que você tinha que custava 80 centavos, do nada está valendo R$8. Daí você pensa, putz, merda, tô rico. Ou então aconteceu um susto ao contrário. Um susto que você acessou outra corretora e uma ação que você tinha 800 unidades, você vai olhar lá, tem só 20. Você pensa, roubaram a minha ação. Se você não passou ainda por um mini infarto desses, algum dia você vai ser pego desprevenido. Eu garanto, um dia você vai ser pego desprevenido. Isso daí é chamado grupamento de ações. E de vez em quando acontece isso na bolsa. Volta e meia, alguma empresa ali está fazendo grupamento de ações. Isso é uma coisa que a bolsa, ela requisita, não. Ela manda, ela obriga as empresas. Quando uma empresa está negociando abaixo de R$1, então quando cada ação da empresa está R$1 ou menos por mais de 90 dias consecutivos, a B3 chega e diz, ó, é obrigatório, você vai ter que fazer um grupamento. Tá, mas por que a B3 obriga as empresas a fazer isso? Vamos pensar comigo aqui uma coisa. Vamos dizer que você tem uma ação ali, ó, na minha tela ali, tá vendo? Uma ação de R$1. E essa ação de R$1, a variação mínima que ela pode ter para mais ou para menos é 1 centavo, né? Não tem como você comprar uma ação por R$1,50. Tem que ser no mínimo 1 centavo. Quanto que dá 1 centavo nesse valor de R$1? Já é 1%. Então qualquer oscilação mínima já representa 1% de oscilação. Já é uma coisa considerável ali, certo? Agora vamos para um ponto um pouco mais agressivo ainda. Digamos que essa ação caiu um pouco mais e está valendo 50 centavos cada ação. Novamente, a variação mínima é 1 centavo e isso agora representa 2% do valor da ação. Então, 2% já começa a ficar ainda mais grande, mais relevante. Exatamente por isso, a bolsa obriga as empresas que façam um grupamento de ações. E o que é o grupamento de ações? Vamos ver aqui. É quando X ações, um número tal de ações, juntam todas e vira só uma ação. Então, grupa um monte de ação num valor de uma só. E o preço dessa ação, ela também é multiplicado por esse valor. Então, se teve um grupamento de 5 para 1, o valor da ação vai ser multiplicado por 5. E o teu valor total não vai alterar, certo? Porque se você multiplica de um lado e divide por outro, o valor final vai dar o mesmo. O valor que você tem investido lá é o mesmo valor antes e depois do grupamento. E por último, isso é uma responsabilidade tua, você tem que ficar ligado, que se você não fazer isso vai dar problema. Você precisa atualizar o preço médio que você tem naquela ação. Já um pouquinho para frente, já a gente vai mostrar como é que faz isso e quais são as consequências de não fazer. Mas antes, vamos ver aqui como é que eu faço para saber quando teve ou quando vai ter um grupamento de ações. Então eu estou acessando o Status Invest, eu vou pegar como exemplo Casas Bahia aqui. Se eu no Status Invest começar a rodar para baixo na página da empresa, logo depois dos dividendos dela, vai aparecer os desdobramentos e os grupamentos. Então aqui, no caso, Casas Bahia passou por um grupamento recente, foi anunciado dia 27/11/2023 e a data que ele ocorreu foi 14/12/2023 com um fator de 25 para 1. Então agrupou 25 ações, se tornaram só uma. Vamos ver na prática como é que ficaria isso daqui. Então aqui o exemplo prático do grupamento de Casas Bahia aconteceu no dia 14/12. Vamos ver como é que ficou nesse dia e como é que ficou no próximo dia para quem tinha Casas Bahia em carteira. Vamos dizer que uma pessoa tinha 500 ações de Casas Bahia. E o preço da ação, que é o preço de fechamento do dia 14, foi de 50 centavos. O total investido, que é o 500 ações vezes 50 centavos, aquela pessoa tinha R$250. Daí no final do dia, foi atualizado isso daqui, foi feito o grupamento, e no dia 15, depois do grupamento de 25 para 1, no dia 15, essa pessoa passou a ter uma quantidade 25 vezes menor de ações. Então a quantidade de ações foi 20 ações que ela tinha no dia 15. Só que o preço da ação foi multiplicado por 25, então o preço da ação foi para R$12,50. Se eu multiplicar os dois, vou ter o mesmo capital investido no final do dia 14 e no começo do dia 15. São os mesmos R$250. Mas antes da gente continuar a explicação aqui sobre grupamento, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal. Porque eu tenho já invisto aqui, já faz um tempo, e eu tento ajudar da maneira rápida e direta ao ponto com coisas que você precisa saber, que um investidor precisa conhecer. E como uma forma de agradecimento, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e depois que você clicar no balancinho ali, no balangodinho, para poder se inscrever, a gente continua. E agora, vamos ver na prática como é que eu altero o preço médio na minha planilha de controle. Bom, essa planilha que vocês estão vendo é a minha planilha que eu uso para controlar os meus ativos. Então aqui tem dois exemplos reais de Casas Bahia que eu comprei antes desse grupamento.
Então, dia 1º/3 eu comprei 2.800 ações a 1,95 e dia 20/10 de 2023 eu comprei 7.200 ações a um preço de 1,80. Isso daqui me dá um total de 10.000 ações que eu tenho com o valor de 1,84 no preço médio. Como é que eu faço o grupamento de ações aqui? Então, no dia 14/12 de 2023, eu só vou anotar aqui como se eu tivesse vendido, desfeito as minhas 10.000 ações a um valor de 1,84, que é o meu preço médio. Ficou esse valor aqui num lucro-prejuízo de 25,56, mas daqui é só arredondamento do Excel. Eu vou colocar aqui um menos 25,56 como taxa, só para deixar esse valor zerado e ficar tudo certinho. Agora, no dia 15/12, se eu tinha 10.000 ações e o grupamento foi de 25 para 1, eu vou dividir a quantidade de ações por 25. Isso vai me dar 400 ações. Então, no dia 15/12 de 2023, eu vou ter 400 ações a um valor que o preço médio também vai ser alterado. Se ele estava 1,84, ele vai ser multiplicado por 25. O preço médio vai para R$ 46. E o valor de taxas foi 0. Agora, eu gosto de colocar aqui uma nota falando que teve um grupamento de 25 para 1, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Grupamento de 25 para 1. Para que eu faço isso? Porque essa planilha, ela mantém o histórico dos meus ativos. Então, talvez amanhã eu lembre, talvez semana que vem eu lembre, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando eu precisar consultar e olhar, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu sei que teve um grupamento de 25 para 1 e fica o histórico ali registrado para o Guto do futuro que pode ter uma amnésia. E agora está atualizado aqui, Casas Bahia, 400 unidades a um novo preço médio de R$ 46. E agora você pode estar se perguntando, por que é importante eu atualizar o preço médio? E cara, é importante você atualizar o preço médio porque ele vai dizer qual é o lucro que você teve. O lucro, está aqui a fórmula, é o valor de venda de uma ação menos o preço médio, então ali entra ele, multiplicado pela quantidade de ações que foi vendida. Se esse valor for positivo, você paga 15% de imposto sobre o lucro. Não é sobre o total da venda, é só o quanto você vai lucrar. Se esse valor for negativo, você não precisa pagar imposto e você pode abater esse teu prejuízo de um lucro futuro. Então é extremamente importante que você saiba o quanto de lucro você teve quando você faz uma venda de ações. E você só vai conseguir isso se você tiver o preço médio. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu queira vender 100 ações de Casas Bahia a um valor de R$ 12 logo depois que foi feito o grupamento. Então, como é que eu vou descobrir qual foi o lucro que eu tive? É o valor da venda menos o preço médio vezes a quantidade de ações. O meu valor de venda é 12, o meu preço médio é 46, então 12 menos 46 vezes 100. 12 menos 46 dá 34 negativo, vezes 100 me dá um valor de menos 3.400. Então, nesse caso, eu tive um prejuízo com essa venda. E eu não vou precisar pagar nada de imposto e eu posso guardar esse prejuízo para abater de um lucro futuro. Vamos dar uma olhada aqui na planilha para ver se isso bate, se vai dar esse valor de 3.400 negativo. Então, digamos que no dia 17/12 de 2023, eu vendi 100 ações ao valor de R$ 12. Veja, tá aqui, ó, o meu prejuízo foi de 3.400, exatamente o valor que a gente tinha calculado antes. Inclusive, para quem tiver interesse nessa planilha, como eu disse, é a minha planilha que eu uso todo dia para fazer gestão dos meus ativos. Eu preparei um curso na Hotmart, um curso bem rápido, um curso de 2 horas com um valor bem baixo, porque eu preciso explicar como é que se usa essa planilha, os conceitos dela, para você saber utilizar. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse para acessar o Hotmart, adquirir a planilha com o curso de 2 horinhas, aqui embaixo. Então, se quiser, dá uma olhada lá, que é um bom lugar para você ter um controle dos seus ativos. Tá, agora vamos supor uma coisa. Vamos supor que você não atualizou o teu preço médio. E daí você foi calcular o quanto de lucro você teve naquela venda. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, que é uma situação errada. É caso você cometesse o erro de não fazer o que você tem que fazer. Então, qual que vai ser o lucro? Novamente, a forma que a gente conhece. Então vai ser o valor de venda de R$ 12, só que agora o preço médio você não atualizou, não é R$ 46, era o preço médio antes, de 1,84. Isso multiplicado pela quantidade de ações. Então o teu lucro, R$ 12 menos 1,84, dá 10,16 por ação. Vezes 100, dá um lucro de R$ 1.016. Então nesse caso, você teria que pagar imposto, sendo que você está fazendo errado, você teria que pagar 15% desse valor de R$ 1.016 que foi teu lucro. E cara, isso é só uma coisa de você controlar da maneira correta. Veja que o certo é você ter um prejuízo e esse prejuízo poder ser abatido num lucro futuro. Aqui, contabilmente, você pode fazer isso daqui e dizer para a Receita que eu tive um lucro porque eu calculei errado, eu tive um lucro de 1.016
e você ter que pagar um negócio a mais. A Receita nunca vai ficar braba de você pagar alguma coisa a mais e você esquecer de abater um prejuízo passado. A Receita sabe exatamente tudo que você vendeu de ações ou de fundo imobiliário, ela sabe, porque tem um imposto dedo duro que a corretora obrigatoriamente precisa deduzir da venda, um valor bem pequenininho, que é justamente para ativar um gatilho lá dizendo, opa, fulaninho ali vendeu uma ação. Então, se ele vendeu, ele vai ter que pagar imposto ou vai ter que abater do prejuízo passado. Então, ela sabe o quanto você tem que pagar. Se você pagar mais que aquilo, não tem problema. E se você deixar de pagar aquilo, ela vai te pegar. Então, nesse caso aqui, esses R$ 1.016, você teria que pagar uma coisa que você não deveria e estaria abrindo mão de um prejuízo ali, que é o jeito certo de calcular. A Receita nem vai te incomodar nesse caso, mas você está gastando mais dinheiro do que precisaria gastar. E eu não gosto de pagar imposto desnecessário, não sei você, mas para mim, Beleza, Guto, eu entendi que eu tenho que ver o meu preço médio para poder ver qual é o meu lucro, organizar minha planilha ali para poder deixar tudo certo. Mas afinal de contas, se não altera o valor investido, isso daí é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ações que têm grupamento. Cara, vamos pensar assim. No geral, quando uma empresa é lançada na bolsa, ela nunca é lançada num valor baixo. Ela é sempre lançada num valor de R$10 por ação, R$7 por ação, R$15 por ação. Então tem todo o processo de IPO, que é o processo de lançamento de uma ação nova na bolsa, e geralmente são esses valores que entram. Se uma ação está valendo R$1 ou menos de R$1, quer dizer que essa ação foi desvalorizando ao longo do tempo. E se a ação foi desvalorizando ao longo do tempo, é porque tem mais gente vendendo aquela ação do que gente comprando. Tem mais gente dizendo, opa, eu não quero mais ficar com essa ação, do que pessoas que estão a fim de comprar aquela ação. E se isso está acontecendo, é porque algum problema está acontecendo, certo? Ninguém quer comprar uma ação para essa ação começar a desvalorizar. É porque algum problema, alguma coisa saiu fora do comum. Então, geralmente, as ações de grupamento, quando acontece, não é uma coisa boa, porque a empresa está tendo algum problema. Se você quer ter uma ideia melhor, se é uma coisa boa ou não, vamos pensar quais empresas andaram fazendo grupamento. Você tem o caso de Casas Bahia, que é o meu exemplo que eu mostrei. Ela está tendo uma série de problemas, está tendo um monte de prejuízo, está ruim das pernas, é uma empresa de turnaround, tem um monte de risco, também tem uma boa oportunidade de valorização. Isso não é uma recomendação, eu até me arrependo um pouco de ter colocado ela na minha carteira, mas é uma empresa que está com problema. Que outra empresa tem? A gente tem IRB, que também já fez isso, que teve um baita escândalo. Você tem Oi, que é uma empresa que sempre está ruim das pernas, não importa o quão ruim esteja, pode ficar pior. Então, geralmente são empresas que estão tomando fumo, que estão com problema. Então, se tem uma empresa tua que está fazendo grupamento, toma cuidado, porque não é bom não. E além de grupamento, tem várias outras coisas que podem acontecer com ações, tipo desdobramento, bonificação, subscrição. E para explicar cada uma delas, eu estou criando uma playlist que eu vou deixar aqui, onde vai ter um vídeo para cada uma delas explicando, no mesmo formato desse daqui, o que é, como é que faz, é bom, é ruim, o que isso quer dizer. Então, confere essa playlist se você tiver mais dúvidas e quiser mais informações e quiser ser um investidor mais bem qualificado. Até mais.